Eu tenho falado com você sobre voto, mas não é esse voto que você ouve falar por aí, porque existe um voto por aí que ele caiu na banalidade, ele caiu para um lado meio errado da vida. O voto, irmãos, é aquilo que eu tenho dito desde a primeira reunião que eu comecei a falar. Se existe uma oração, e eu acredito que exista, porque a palavra de Deus ela é inesgotável. Amém, Jesus? O Espírito de Deus vai nos mostrar, certo? Ele é tão, assim, bem visto por Deus, que o próprio Deus, ele chega a dizer o seguinte: é melhor que não vote, do que vote e não pague o seu voto, quer dizer, não cumpra o seu voto, certo? E depois, não, mas eu fiz na emoção. Ninguém é obrigado a fazer nada na vida. Quando você faz de livre e espontânea vontade. Mas o voto ele tem que ser uma coisa observada, tem que ser uma coisa pensada, e tem que ser uma coisa certa ali diante de Deus. Eu não posso ter medo de fazer, senão a pessoa ela vai dar desculpa do medo. Não, porque senão, não, eu tenho que fazer, mas eu vou pensar a forma que eu vou fazer. Porque se eu faço ele certo, é certo. O que eu prometi, eu vou fazer. Bom, eu fiz um voto de orar todos os dias, uma semana, à meia-noite, então eu vou fazer. Eu fiz um voto de fazer um jejum, um dia sim, um dia não, e 24 horas por dia. O problema é teu, se você vai aguentar ou não. Você prometeu? Prometeu. Alguém te obrigou a prometer? Não, ninguém me obrigou a prometer. Então, cumpra o que você falou agora. Não, mas Deus sabe, né, pastor, que eu falei na emoção. Não diga diante dos anjos que foi tolice. Deus, diz a Bíblia, não se agrada de tolos. Depois não adianta você dar desculpa que não, Deus sabe a minha estrutura, que eu não consigo, que não deu, porque isso, porque aquilo. Não adianta. Você fez um voto de dar uma doação na casa de Deus, certo? Eu vou votar, pastor, mas o dinheiro... Pois é, só que o dinheiro entra o seguinte, irmãos. Se Deus não me der, como é que eu vou cumprir? Explica para mim. A oração, eu consigo ir lá e orar. O jejum, eu consigo lá fazer. Mas no que diz respeito ao dinheiro, certo? Se Deus não me der, eu preciso de que Deus me acrescente para poder fazer. É como aquela pessoa que disse, olha, eu serei dizimista da casa do Senhor. Aí chega lá na frente, ela não dá o dízimo dela. Não, mas Deus sabe, porque eu não tinha. Não, você tinha, você ganhou, você trabalhou, você recebeu. Alguém te deu alguma coisa? Então você tinha. Amém, Jesus? Você não fez porque você não quis. Tenho falado a respeito do patrocinador. O cara vai lá e faz olha, eu vou ser patrocinador, né? Tive o chamado. Esse negócio de chamado, eu já te falei que para mim ele soa muito estranho. Que a partir do momento em que você reconhece o missionário que está num púlpito pregando, pastor Jaime que está num púlpito pregando, a partir do momento que você reconhece a mim, que estou no púlpito pregando como anjo da igreja, e que Deus fala com você na hora da palavra, na hora da oração, na hora da mensagem, Ele fala contigo também na hora da oferta. Então não adianta você falar para mim, não recebi o chamado. Não, você está sendo chamado, você só não está aceitando fazer, mas o chamado Deus está te dando. E aí a pessoa lá na frente, ela para de uma vez. Mas peraí, você fez um voto. Mas Deus sabe, pastor. Meu irmão, ninguém te obrigou a fazer. Ninguém te obrigou a fazer. Pastor, eu fui mandado embora do serviço, meu trabalho parou, minha empresa parou, não sei o quê, você não está ganhando nada, então você não pode cumprir, Deus sabe. Mas se você estiver ganhando e não estiver cumprindo, Deus não vai te colocar lá no topo. Não dá, porque sede fiel no pouco, que sobre o muito te colocarei. Aí a pessoa vai e faz a coisa de qualquer jeito. Quem faz de qualquer jeito quebra a cara. Hoje nós vamos ver aqui a respeito de um homem chamado-se Jefté.
e ele fez um voto com Deus. No versículo de número 29, vai lá para o 29. Juízes, capítulo de número 11, verso de número 29. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessou ele por Gileade e Manassés, porque passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou até os filhos de Amon. O Jefté aqui, irmãos, ele estava tendo um probleminha, e ele não estava conseguindo romper essa barreira. Já te falei que oração é invadir o impossível. Quando você ora, você não tem compromisso de oração, você está num caminho totalmente desgovernado da tua vida, certo? Totalmente desgovernado, né? Se você pegar lá as pessoas que não tiveram compromisso de oração na palavra de Deus com Deus, você vai ver que elas não chegaram muito longe na vida, não. Receber Jesus no seu coração, tal, aquela coisa, é uma coisa. E depois ter uma caminhada com Jesus é outra diferente. Então é apenas mais um recado, que essa aqui é uma briga minha aqui com vocês já de quase 4 anos, e tem gente que ainda continua sendo relaxada, desleixada no que diz respeito às coisas que são de Deus. Depois não adianta reclamar. Então, ele não conseguia romper a barreira. Ele estava tendo problema, os amonitas e tal, e perturbação daqui, perturbação de lá, e aquela coisa toda. Jefté, versículo 30, fez um voto a quem, igreja? Está aí na tua Bíblia que ele foi obrigado? Hein? Sim ou não? Às vezes a tradução, tem alguma tradução na linguagem de hoje, alguma coisa assim, ó, alguém obrigou Jefté a fazer. Não, ninguém obrigou. Ele vai e faz de livre e espontânea vontade. Amém, Jesus? Você tem que buscar a Deus de livre e espontânea vontade. Você está aqui hoje, sentado aqui agora, na reunião de livre e espontânea vontade. Quem está em casa me assistindo agora, está de livre e espontânea vontade. Amém, Jesus? E quem vai me assistir, sei lá, depois aí pela IGD, Canal das Igrejas, pela RIT, sei lá por onde que vai, se ficar lá sentadinho me assistindo, está de livre e espontânea vontade. Então as coisas de Deus têm que ser feitas no coração. Amém, Jesus? Não da boca para fora, mas no coração. Fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que, saindo da porta de minha casa, me saíram ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e eu oferecerei o que, irmãos? Em holocausto, em oferta. Pronto. Está aí o atestado de burrice dele. Ô pastor, mas ele fez um voto. Veja bem, o voto é de boca ou ele sai do coração, igreja? Ele estava com um problema com os amonitas. Ele estava numa batalha. Ele não conseguia vencer. Às vezes você está numa batalha dentro de casa, na família, no trabalho, no estudo, na fonte de renda, na saúde, em alguma área da tua vida. Não estava conseguindo romper. Ele vai e faz um voto com Deus. Qual é o voto que ele fez? Deus, se o Senhor me der os amonitas nas minhas mãos, eu tenho que vencê-los. Certo? Todos eles. Eu tenho que exterminar esse povo aí. Eu tenho que romper essa barreira. O Senhor me deu nas mãos? Deu. Aquilo que, quando eu voltar para minha casa, em paz, tranquilo, sem problema nenhum, porque venci os inimigos, quando eu voltar para minha casa, que eu sair da minha porta, o primeiro que vier, a primeira coisa que aparecer na minha frente, eu vou dar para o Senhor de oferta.
Poderia ter sido alguém trazendo um saco de moeda de ouro. Ele teria dado um saco de moeda de ouro para Deus. Poderia ser, sei lá, eu não sei. Ó, trouxeram aqui um tesouro aqui, não sei de onde. Ele daria todo aquele tesouro a Deus. Versículo 32. Assim Jefté passou aos filhos de Amon a combater contra eles. E o Senhor fez o que com ele, irmãos? Vixe. Vamos de novo. E o Senhor fez o quê? Deus cumpriu ou não cumpriu? Então Deus sempre cumpre. O voto, meu irmão, você fez o voto, pode às vezes demorar. Hoje, amanhã, depois, eu não sei. Tempo nós não damos a Deus. Não existe tempo para Deus. Nunca é no nosso tempo, é sempre no tempo de Deus. Pastor, mas Deus está demorando. Um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Aguenta aí que vai acontecer. Digam graças a Deus. Amém, Jesus? Ele vence. Deus dá os amonitas nas mãos dele. Cadê? 33. E os feriu com grande mortandade, desde Aroer até chegar a Minite, 20 cidades até Abel, Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Que bênção, irmãos. Que oração bem, que coisa tremenda, né? Qualquer um que chegasse e dissesse assim, olha, ele fez o voto e a coisa está fluindo. Mas é aquilo que eu sempre falei para vocês. Servir a Deus do seu jeito, a tua vida vai ser aquela porcaria de sempre que sempre foi. Servir a Deus da tua maneira, fique na tua casa. Você não faz diferença nem para a tua vida, nem para o evangelho e nem para a vida de outras pessoas. Eu tenho que ter no meu coração o seguinte: eu vou servir a Deus do jeito de Deus. Não sou eu que falo e Deus que cumpre. É o inverso. Deus fala e eu cumpro. Ele é Senhor, não sou eu que sou Senhor. Eu sou servo, eu obedeço. Amém? Então a coisa tem que ser feita no coração. Bom, eu vou fazer aí um voto aí, dar o que Deus, só para Deus me socorrer. Não, não é assim. Eu vou fazer uma coisa consciente. Amém, Jesus? Eu vou dar um passo consciente na minha vida para poder romper essa barreira, para poder quebrar esse mal, para poder destruir essa atitude do inferno, para poder vencer um inimigo que aparentemente eu não estou conseguindo vencer. E Deus vai honrar. Ele diz, Senhor, se o Senhor me der todos eles nas mãos, e eu vencer, e eu voltar em paz para minha casa, eu saindo na porta da minha casa, o que vier primeiro eu entrego para o Senhor. Pode ser apareceu um cavalo, vai ser o cavalo. Um saco de moeda, é um saco de moeda. É um tesouro grande, então é um tesouro grande. Olha, é o maior tesouro em ouro de Ofir que você pode imaginar. Mudaria a história da vida de Jefté. Ele teria que dar. Ele vai, entra no meio dos amonitas por 20 cidades. 20 cidades. E detona tudo. Acaba com tudo. O Espírito de Deus estava com ele ali. O voto, meu irmão, ele é muito sério diante dos olhos de Deus. Eu falei para você semana passada, melhor que não vote, do que vote e não pague. Não faça tua boca pecar diante dos anjos, dizendo que foi bobeira, não, eu fiz sem. Não, você fez consciente, você sabia o que você estava fazendo. Ele venceu, olha aqui o versículo 33, ó, de novo. E os feriu com grande mortandade, desde Aroer até chegar a Minite, 20 cidades até Abel, Queramim, assim foram subjugados. Tremendo isso aqui, né? Os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Agora vai ouvindo. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, eis, aqui dói, irmãos, eis
que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças. E o Espírito de Deus deixou bem claro aqui, ó. E era só ela, não tinha outra filha, só tinha ela de filha. Ela era filha única de Jefté, tá? E era ela só, a única, não tinha outro filho e nem filha. Olhem para mim. E a pergunta linda, agora, o que ele prometeu, irmãos? Vocês estão falando ou estão rezando? Então vamos lá, o que ele prometeu, igreja? Que aquilo que aparecesse na porta da tenda, ele ofereceria como holocausto, não foi? Quem que apareceu, irmãos? E agora, igreja? Não, Deus, oh Deus, que isso, Senhor? Eu falei que eu daria, mas não é, também, né? Ô pastor, Deus entende o que você quer que ele entenda, ou ele tem compromisso com a palavra dele? É a palavra dele, meu irmão. Mas é minha filha, mas eu não mandei você fazer um voto besta na tua vida, faça pensado. Amanhã vamos falar aqui de vida financeira para você entender o que eu estou te explicando, que isso aqui vai te fazer entender bem. Você ganha um salário de R$1.000 por mês. Um exemplo. Quanto que é o salário mínimo, igreja? Não, vai de novo aí que... 1.045? Tudo isso, irmãos? Rapaz do céu. 1.045 você ganha por mês. Aí você vem aqui na igreja, eu estou falando de voto. Aí você dobra o joelho e fala, Deus, eu vou dar 10 mil de oferta na igreja. Aí você vai ter que fazer que nem aquele gordinho da televisão. Se vira nos 30. Certo? Você não foi obrigado a fazer. Amém, Jesus? Agora, eu não tenho que também, se eu tenho 100 mil lá no banco, ou melhor, eu tenho 1 milhão no banco, bom, eu vou fazer um voto de dar 10 mil de oferta. Aí já não é voto, irmãos. Está na tua capacidade. O voto sempre é um pouco a mais. Amém, Jesus? Eu preciso voltar a estudar português, irmãos. Acho que a minha dicção não anda muito legal aqui na igreja. Amém? Você faz o voto um pouquinho a mais, mas dentro de uma normalidade, dentro de um padrão. E normalmente o voto, ele sai fora um pouquinho daquilo que você não tem. Amém? Amém, Jesus? Sempre pense nisso. Jacó tinha alguma coisa para dar a Deus? Deitado lá no deserto, com a cabeça numa pedra, no meio lá do nada, sem uma tenda, sem nada, mas ele prometeu, se o Senhor me der, me fizer voltar em paz à casa de meu pai, de tudo que o Senhor me der, eu darei o dízimo. 400 anos antes da promessa, Abraão deu dízimo a Melquisedeque, rei de Salém. Certo? Ele tinha alguma coisa para dar dízimo? Não. Mas ele foi lá, teve o despojo, venceu, pegou e deu o dízimo. Então, eu não tenho, mas eu vou fazer. O Senhor vai me dar, o Senhor vai me honrar, e eu vou dar esse passo de fé. Amém, Jesus? Não, às vezes, fazer loucura. Eu tenho um carro que eu trabalho com o meu carro. Eu ouço falar de votos, Deus, eu vou dar meu carro. Tá legal, você vai dar seu carro e você vai trabalhar de quê depois? Depois me viro. Tá bom, então o problema é seu. A hora que você receber, você vai ter que cumprir. Não, mas aquele dia eu achei que eu ia. Problema é teu, se você achou que ia cair um do céu e encontrar um atrás da árvore, se você achou que ia abrir um ovinho daquele Kinder Ovo e ia sair um carro de lá de dentro para você, a questão é tua, mas aquilo que você prometeu, você vai cumprir. Amém, Jesus?
Pastor, e se eu não cumprir? Não sei, eu apenas estou falando aqui para você. O que passar da minha pregação é aquilo que eu sempre falo para você. Eu te dou o alerta na igreja. O pastor, ele está para te dar um alerta. O que passa disso fica entre você e Deus. Se vira com Deus. Não, mas aí eu vou lá e falo com o pastor. Meu irmão, tem coisa que pastor não mete o bico. Quando você fez o voto, você não fez ao pastor, não fez à Igreja da Graça, ao missionário, pastor Jaime, a ninguém. Você fez a Deus. Então, o teu caso é com Deus. Amém, Jesus? Quem é que sai à porta? A filha. Versículo 35. E aconteceu que quando viu, rasgou as suas vestes e disse: ah, filha minha, e agora? Tremendo, né? Muito me abatestes, e és dentre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor, e não tornarei o quê? Ele falou, eu prometi, eu vou cumprir. Você imagina, um pai ter que sacrificar a própria filha. Tremendo isso. E ela disse, pai, cadê? Ela disse, meu pai, pai meu, abriste a tua boca ao Senhor, faze de mim como saiu da tua boca, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais ao seu pai, faze isso, deixa-me por 2 meses que vá, e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E disse ele, vai. Deixou-a ir por 2 meses. Então foi-se ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que ao fim de 2 meses tornou para a casa de seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito. E ela não conheceu nenhum varão. E daqui veio o costume de Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano lamentar a filha de Jefté, o Gileadita, por 4 dias no ano. 2 meses depois, ele chegou para ela e disse, minha filha, você está no meio daqueles que turbam o meu coração. Ele disse, eu dei a minha palavra, eu não volto atrás. Ela disse, faça exatamente como o Senhor falou para Deus. A moça deveria ser temente também, tremendamente temente a Deus. Ela disse, pai, só vou te pedir uma coisa, me deixa eu ir por 2 meses chorar, minha virgindade, entendeu? Minha mocidade, vou eu com as minhas servas aí, a gente vai. 2 meses depois ela volta, e o pai tira a própria vida dela, porque prometeu a Deus. Cuidado com o que você fala. Ninguém é obrigado a fazer votos. Mas quando fizer, cumpra aquilo que foi dito. Amém, Jesus? Cumpra aquilo que foi dito. E por um outro lado, irmãos, não tenha medo de chegar para Deus e fazer votos. Porque um ser que sempre vai se opor ao seu voto, é Satanás. Ele sempre vai dizer para você assim, ó, não dá, você não tem, de onde você vai tirar? Peraí, não dá? Quem disse que não dá? Foi Deus? Quem disse que não tem? Foi Deus? Quem disse que não vai dar certo? É Deus? Ah, foi Deus, pastor, então não faz não, que você quebra a tua cara mesmo. Mas você não vai encontrar isso aqui na palavra do Senhor. Você sempre vai encontrar, dá, tem jeito, tem condições, vai para frente. Se você pegar a história de todos que fizeram votos com o Senhor Deus, todos, eles sempre deram um passo um pouquinho além, à frente. Eu vou fazer. Mas a pessoa não tem condições, mas eu vou fazer. Principalmente o voto financeiro, irmãos. Pastor, eu vou no meu passo, no meu dia a dia. Voto não é no seu dia a dia. Voto é a mais. É como a oração. Você está fazendo oração. E está de que jeito? Está do mesmo jeito. É hora de você mudar a tua oração. Eu estou orando
sei lá, de uma forma, e começou a resolver, mas muito devagarzinho, aumente a dose. É que nem remédio, quando você vai no médico. O médico te deu o remédio, não está fazendo efeito, ele aumenta a dose, aumente a dose. Amém, Jesus? Não tenha medo de desafiar o diabo. Você só não pode fazer a coisa loucamente da boca para fora. Tem que ser lá dentro do coração. Porque aquilo que vem do coração é pensado, é visto, é observado em nome do Senhor Jesus. Falei a semana passada, a pessoa está desempregada sei lá quanto tempo. Chega para Deus e diz, Deus, me dá um trabalho. Primeiro pagamento meu eu vou dar de oferta na casa do Senhor. Está 1 ano desempregado. Primeiro pagamento, eu dou a oferta, eu dou todinho de oferta na casa do Senhor. Chega no primeiro pagamento, recebe, mas Deus, você não é obrigado. Ninguém é obrigado a nada na vida, irmãos. Você não é obrigado a dar 1 centavo sequer de oferta na casa de Deus. Você não é obrigado a orar. Você não é obrigado a ler Bíblia. Você não é obrigado a se consagrar, a jejuar. Você não é obrigado a nada. Deus te dá liberdade. Mas aprenda que a vida ela é feita por escolhas. E nós somos os responsáveis pelas escolhas que fazemos. Sejam elas boas ou sejam elas escolhas erradas. Então, não é melhor eu observar aquilo que é bom e caminhar naquilo que é bom? Por que não? Eu já te falei, eu já te contei isso aqui, porque isso aqui é um testemunho da minha vida. A respeito da minha mãe, a última cirurgia da minha mãe. Eu ligo para o médico em Ribeirão Preto, o médico disse para mim assim, olha, ela tinha um câncer no intestino, que tomou tudo lá para dentro, tamanho de uma laranja, e não sei o quê. Eu fui no hospital visitar minha mãe, cheguei no quarto, olhei lá, tinha uma paciente sentada assim na janela, eu olhei na cama, não vi minha mãe, não vi ninguém. Falei, mas será que já foi para a cirurgia? Voltei lá no postinho de enfermagem e disse, enfermeira, Dona Tereza. Ela disse, ela está no quarto. Eu falei, não, eu estava lá agora, acabei de vir do quarto, minha mãe não está lá. Ela disse, mas será que alguém tirou foi lá comigo? Chegou lá, aquela mulher que estava sentada na janela era minha mãe, eu não reconheci minha mãe. Acredite. Ficou, fala aí, Wanda, quantos quilos? 38 quilos. 38 quilos. Eu não conheci minha mãe, eu fiquei com vergonha. Liguei para o médico disse, o dia da cirurgia, o médico disse assim para mim, disse, olha, pastor, ela tem 5% de chance de vida. Bom, 50 em ciência já é metade morreu e metade ficou vivo. Né? 5? Eu falei, doutor, minha mãe, eu acho que morreu, esqueceram de enterrar ela, foi isso? Ele falou, ela não tem condições, pastor. Isso é o ouvido médico, irmãos. Não tem condições. Ela está fraca, ela não vai aguentar. Vou fazer, porque tem que fazer, mas não vai aguentar. Está indo agora para a mesa de cirurgia. Está legal. Já te falei, fui tentado a chorar, sentei ali, baixei a cabeça. Quando eu vi que eu estava chorando, eu falei, parei. Falei, diabo, para você, eu não vou te dar uma lágrima sequer. Nenhuma. Porque essa aqui é de tristeza. A que eu vou dar vai ser para Deus, de alegria e agradecimento. Saí da cozinha, entrei no meu quarto, dobrei o joelho. Falei, Deus, estou aqui. Se eu vou ficar aqui 1 hora, 10 horas, um dia inteiro, uma semana, um mês, ou 1 ano, eu não sei. Mas eu não vou sair dessa posição enquanto eu não sentir no meu coração que a minha mãe está curada. Você sabe lá o que é isso, irmãos? De joelhos? E se Deus tivesse me deixado lá? Mas eu tinha consciência do que eu estava fazendo. Eu estava disposto a pagar o preço. E ali eu fiquei 1 hora orando, irmãos. 1 hora. Depois de 1 hora de oração, bateu um negócio lá dentro de mim, mas um alívio tão grande que eu quase
que eu caí para o chão, de tão mole que eu fiquei, aliviado. Eu falei, isso é a resposta da minha oração. Obrigado, Jesus. Minha mãe foi, passou, tirou o intestino inteiro, fez não sei o quê, bababá, bolsa de colostomia, e aquela coisa toda, e não sei o quê, e o médico disse depois para mim, ó, o que deu para tirar por dentro, nós tiramos, o resto eu não sei. Falei, o resto, se o senhor não tirou, Deus tirou. O senhor só tirou o que o senhor conseguiu ver, o que o senhor não conseguiu, o Espírito de Deus tirou. E a minha mãe, depois disso, viveu muito tempo, irmãos. Faça coisa consciente, mas faça o voto, irmãos. Aprenda a votar, aprenda a fazer voto de patrocinador, de dízimo, de oferta, de oração, de leitura da Bíblia. Aprenda a fazer isso, porque você vai crescer, e crescer muito espiritualmente, em nome de Jesus. Amém? Digam graças a Deus. Agora, não faça coisa de qualquer jeito, né? No passado tinha 2 irmãos que um matou o outro por causa da inveja, lá no comecinho, lá no livro do Gênesis. Vocês se lembram o nome deles ou não? Caim e Abel. Caim matou Abel ou Abel que matou Caim? Quem é que foi, irmãos? Tem irmãos que confundem até hoje, irmãos. Pois é. Então vamos lá. Aos universitários aí que gostam de ler Bíblia, o Abel, ele era o quê? Produtor, agricultor, o que ele era? O pastor, ele tinha uma indústria de massa de tomate, na época, mas não deu muito certo na época. O que ele era, irmãos? Olhem aqui para mim, igreja. Eu sou o que dessa igreja? Legal. Eu sou o que, irmãos? Pois é. Bom, vamos voltar no caso do Abel. O Abel era o que, irmãos? Que bom, irmãos, que vocês sabem, né? É uma maravilha. E o Caim era o que? Agricultor. Chega no dia de dar oferta. Um vai lá, no meio do rebanho dele, pega a melhor ovelha que tem. Pelo, tudo era melhor aquela ovelha. Essa aqui não é minha, essa aqui é de Jesus. É do Senhor Deus, deu para Deus. O outro, vamos, que está cheio de irmãozinho em igreja, vamos que vamos, chega lá na plantação dele, deu uma olhada, passou a mão, pegou lá trigo, joio, capim, carrapicho, mato, raiz, grama, veio tudo junto, cortou e levou para Deus. O que aconteceu? Foi rejeitada a sua doação. Não faça de qualquer jeito. Amém, Jesus? Mas não tenha medo também de desafiar, porque o desafio faz você crescer na tua vida, em o nome de Jesus. Ah, mas disseram que não dá. Quem é que disse que não dá? Quem é que falou que não dá? Foi Deus quem disse? Foi Deus quem disse. Pois é. Então não dá mesmo não. Ah, pastor, eu estou com aquela coisa na cabeça. Meu irmão, Deus nunca vai dizer para você que não dá. Amém, Jesus? Ele vai dizer para você que Ele é o seu pastor. Termina. Nada o quê? Mas nada o quê? E o nada, o que é? Então é nada. Então não vai te faltar. Às vezes a pessoa não dá aquele passo a mais porque ela não quer dar. Uma vez uma irmã chegou para mim e disse, pastor, eu não oro do jeito que o senhor fala, porque eu não sei orar. Eu falei, faz uma faculdade, irmã. Faz, é uma faculdadezinha de oração, são 6 anos de oração, aprendendo oração, é que nem médico, depois faz mais 2 anos de especialidade, na área que a senhora quer orar, né? Escolhe uma área que a senhora quer orar, vida financeira, trabalho, né? Fica mais 2 anos aí especializando. Espera aí, oração é aquilo que está no coração. Por que você não faz um voto de oração que não vai resolver nada para Deus, irmãos, mas vai ajudar muito a tua vida? Deus, eu vou orar todos os dias tal hora. Marca um horário e vai. Ah, pastor, mas eu tenho que acordar muito cedo, pastor. Dependendo do horário. Pois é, mas digamos que o teu patrão chegasse para você e dissesse assim, olha,
eu vou aumentar no teu salário mais R$500 para você chegar mais 2 horas mais cedo aqui todos os dias. Você não iria? Não? Nossa, está todo mundo bem, né? Maravilha, louvado seja Deus. Pois é, né? Então a tua oração vale mais do que o dinheiro, irmãos. Amém, Jesus? Por que você não faz um voto de consagração a Deus? Consagrar a sua vida. Deus, eu vou, olha, um dia sim, um dia não, por uma semana, pronto, eu vou jejuar 8 horas. Um dia sim, um dia não. Ou então 24 horas. Ou então, uma vez por semana, eu vou jejuar 24 horas. Por que você não faz isso? Por que você não faz um voto de leitura de Bíblia? Tem irmão que vive reclamando aí. Você vê que às vezes eu faço algumas perguntinhas, mas mais besta do que essas não existe. Sobre Bíblia, e alguns irmãos voam mesmo, porque não sabem. Né? Responde, não é porque está na dúvida, não, é porque não sabe mesmo, irmãos. Ah, pastor, eu não me lembro agora, mas você nunca vai se lembrar de uma coisa que você não leu. Né? É que nem chegar aqui para vocês e dizer para você o seguinte: eu estou com saudade de quem? De quem eu não conheço. Ah, mas se eu não conheço, eu estou com saudade do quê, irmão? Estou com vontade. Vontade de comer o quê, pastor? Não sei. Vontade. Do quê? Uma coisa que eu nunca comi. Bom, se eu nunca comi, eu não vou ter vontade. Eu não sei o gosto. A mesma coisa é a palavra de Deus. Meu irmão, coloque a oração do voto como prioridade na sua vida. E eu tenho a certeza que Deus vai mudar o restante que tem que ser mudado em o nome do Senhor Jesus. Amém? Fica esse recado de Deus para você. Curve a sua cabeça, feche os teus olhos, ligue o teu pensamento em Deus, em o nome de Jesus. Pai, aqui estamos mais uma vez diante de Ti nesse momento de oração. E eu quero lhe agradecer, ó Deus, pela palavra que o Senhor tem nos dado, tem colocado sobre a nossa vida. Espírito Santo, abençoe a vida deste homem que aqui está. Abençoe a vida desta mulher, deste casal, desta família. Abençoe, Senhor, o trabalho, a fonte de renda, a saúde. Abençoe, meu Deus, para que esse povo seja um povo forte. E coloque, meu Deus, planos, coloque propósitos, coloque desejos, coloque direção sobre este coração, para que esta pessoa possa crescer. Pois eu os abençoo, para a glória do Teu nome, em o nome do Senhor Jesus. E toda a igreja diga graças a Deus.